Irmãos, eu estava orando ali agora mesmo com a minha esposa. A gente tem um quarto de oração, na verdade é uma sala só para a gente orar. E a presença de Deus foi tão forte. E a gente começou ali a orar, e orar em línguas, e profetizar. E foi um tempo tão precioso. Irmãos, e a gente orou por vocês que acompanham aqui o meu canal. Você que está sempre compartilhando os vídeos. Você tem sido usado pelo Senhor nessa geração, porque você está abrindo portas para que mais e mais pessoas conheçam o Evangelho e sejam transformadas. Esses dias eu recebi um depoimento, um testemunho de uma irmã que encontrou comigo, e ela disse que o esposo é caminhoneiro e aquele homem muitas vezes está viajando e ele às vezes acaba ouvindo um louvor ou outro, mas no geral acaba às vezes não buscando a Deus. Mas então ela compartilhou uma oração minha com ele e ela achava que ele nem iria ouvir, mas para surpresa dela, quando ela chegou na cozinha, o esposo estava chorando e ela tentou entender o que era, e até que ela ouviu a minha voz, né? Ela ouviu eu falando ali no vídeo, e ele estava chorando. Irmãos, nós não sabemos o trabalhar de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é como o vento, que uma hora vai para lá, outra hora vem para cá, a gente não sabe de onde vem, para onde vai. Nós não sabemos o alcance que tem a palavra de Deus. Por isso eu peço sempre que você compartilhe, tá bom? Irmãos, nós vamos ler uma passagem hoje que está lá em Atos capítulo 10, e depois eu vou te trazer uma reflexão até mesmo sobre algo que já aconteceu comigo. Mas antes disso eu peço que você se inscreva, tá ok? Eu não vou prolongar muito aqui, eu só peço que você se inscreva rapidinho, clique aqui no botão inscrever-se, do lado vai aparecer esse sininho, você precisa selecionar o sininho e depois você vai clicar em todas, na mensagem todas, tá bom? Porque só assim você vai receber as notificações, e lembrando que todo dia às 5 horas da manhã, 4 horas da tarde, tenho colocado vídeos abençoadíssimos, e 8 horas da noite eu tenho um encontro com você aqui, tá bom? Ó, vamos lá. Irmãos, Atos 17, o versículo 16 e o 18. Eu estava lendo aqui e eu me identifiquei muito com um sentimento que o apóstolo Paulo teve. Preste muita atenção, olha o que está escrito. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias. Alguns filósofos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Amém? Olha isso, irmãos, aqui está dizendo algo muito interessante. Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade de Atenas estava cheia de ídolos. Você já passou por isso? Você já teve aquele momento em que você ficou indignado ao ver as coisas que têm acontecido no mundo, ao ver a idolatria? Idolatria, irmãos, não é somente imagens de santos, imagens de escultura, não é isso, viu? Não é só isso. Idolatria é você colocar o dinheiro, por exemplo, que na verdade Jesus comparou o dinheiro a um Deus, e ele disse: olha, você não pode servir a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, e você não pode servir ao dinheiro ao mesmo tempo. Ou você vai agradar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Então, o dinheiro é um Deus, e as pessoas têm idolatrado o dinheiro. Você já ficou indignado com isso? Quando você vê as pessoas buscando mais o dinheiro do que a Deus? Você já ficou indignado ao ver o quanto o diabo tem roubado a paz das pessoas, tem destruído famílias? Eu me lembro, irmãos, que uma vez eu estava numa festa e eu via todo mundo sorrindo e todo mundo festejando e bebendo muito, enchendo a cara. E eu ali buscando a Deus em oração, em pensamento, me veio uma indignação tão grande, sabe? Eu comecei a pensar: meu Deus, olha o quanto as pessoas estão perdidas, indo para o inferno. As pessoas estão assim, a um passo do abismo, e elas não acordam, elas não querem saber, elas são teimosas. Irmãos, me veio uma indignação tão grande que eu queria ir embora daquela festa. Eu já tive vários momentos assim, e aí um dia eu comecei a perguntar para Deus: Deus, por que parece que eu não me encaixo mais nesse mundo? Tem hora, irmãos, que eu confesso para vocês, dá vontade de ir para a glória. Eu sei que vocês também têm essa vontade, porque isso faz parte de uma pessoa que está com Deus. Isso é um bom sinal. E aí um dia eu comecei a questionar a Deus: Deus, por que toda vez que eu vou nessas festas, era para eu me alegrar junto com as pessoas, mas eu me sinto um peixe fora d'água.
E aí Deus falou para mim o seguinte: sabe o que é, meu filho? É que eu estou revelando o meu coração para você. Você está sentindo a dor que eu também sinto. Irmãos, eu creio que Deus é todo-poderoso, mas Deus sente também. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Então nós precisamos pedir por essas pessoas, precisamos interceder por elas. Quando você ver alguém fazendo algo tão errado, tão afastada de Deus, tão cega espiritualmente, não adianta você ficar reclamando. É momento de você fazer duas coisas. Primeiro, você vai orar por essa pessoa. E segundo, você vai pedir a Deus que te dê oportunidade de evangelizar essa pessoa. Aqui está dizendo que Paulo ficou indignado, mas ele não ficou apenas indignado. Ele procurou oportunidades para pregar. E ele então reuniu homens e mulheres de Deus ali, e ele começou a falar de Deus. Olha, vocês não podem aceitar essa idolatria nessa cidade. Inclusive as pessoas começaram a criticar ele. O que esse tagarela está querendo falar? Parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Aquele povo era muito cego espiritualmente. Então, irmãos, Paulo, ele trouxe a sua indignação para algo bom. Tem pessoas que ficam indignadas, aí sabe o que acontece? Elas não vão mais na igreja, elas não convivem com ninguém mais. Quando tem festa de família, por mais que você esteja indignado, irmãos, nós temos que dar um bom testemunho cristão. E se nós não nos envolvermos com as pessoas, como que elas poderão ouvir o Evangelho? Entendeu? Tem pessoas que pensam assim: eu vou ficar lá no meu quarto quietinho, não vou ter contato com ninguém, eu vou me afastar do mundo. Não é assim também, irmãos. Das vezes que eu fiquei indignado, eu procurei fazer a diferença. Eu às vezes sentava perto de alguém, começava a compartilhar do amor de Deus, e eu orava, intercedia por elas, mas eu nunca deixei de frequentar festas de família. É lógico, se for um lugar que não vai te agregar em nada, se for alguma coisa que não vai mudar em nada no seu testemunho, então peça direção para Deus, seja guiado pelo Espírito Santo. Mas muitas vezes a gente tem que estar lá presente, a gente tem que também dar o bom testemunho lá, mostrando que a gente não vai se corromper, que a gente não vai se misturar com as trevas, tá bom? Então, você tem que orar pelas pessoas e você também tem que buscar compartilhar o Evangelho, porque aqui diz que Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da sua ressurreição. Irmãos, o Evangelho é isso, é você falar de Jesus e falar o que ele fez ali na cruz e o fato de Deus ter ressuscitado ele, amém? É simples e o Evangelho é tão puro que o apóstolo Paulo, certa vez, ele disse, lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 11, ele disse assim: irmãos, eu receio, eu tenho muito medo e eu quero evitar que vocês tenham a sua mente corrompida, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, assim também vocês se desviam do foco da pura e sincera devoção a Cristo. Irmãos, Paulo falou de uma pureza e ele falou de uma simplicidade. O Evangelho é isso, é você viver na prática coisas simples, que é servir a Deus em oração, em busca diária pela palavra, no jejum. É muito simples buscar a Deus, nós que complicamos tudo. E muitas vezes a gente quer que as pessoas lá fora, elas tenham o mesmo entendimento que nós. E elas não vão ter, irmãos, porque isso é um trabalhar do Espírito Santo. Primeiro elas precisam conhecer Jesus e a ressurreição, o que ele fez por nós. E depois o Espírito Santo, ele vai ajudando a pessoa a abandonar a idolatria, os velhos hábitos. Não adianta a gente querer que eles tenham o mesmo comportamento que a gente. Nós devemos sim ter paciência com essas pessoas, assim como Deus teve paciência com a gente. Irmãos, Deus teve muita paciência comigo. Ele usou muitas pessoas para puxar minha orelha, para me disciplinar, para me corrigir. E da mesma forma, agora eu tenho que ter essa mesma paciência com as pessoas. Amém? Quando Jesus ele viu aquela mulher que foi flagrada em adultério, Jesus não acusou ela, ele não jogou pedras. Lógico, ele falou: olha, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Porque enquanto Jesus estava com ela, ele protegeu ela. Mas se ela fosse flagrada em adultério novamente, com certeza eles poderiam apedrejá-la. Então, Jesus protegeu aquela mulher, mas ele não acusou ela e ele nem exigiu que ela tivesse um bom comportamento, porque ela não tinha ainda o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nós vamos orar agora e nós vamos pedir a Deus que transforme essa indignação. Quando você
se sentir indignado por alguma coisa, deixa eu te falar, pode ser que isso esteja relacionado ao seu chamado. Você já parou para pensar nisso? Pode ser uma coisa boa. Eu me lembro que quando eu ainda nem estava aqui na internet, eu tinha uma indignação muito grande. Eu queria que as pessoas abrissem os olhos, acordassem para a vida. E eu pensava, Deus, eu preciso pregar para mais pessoas. Eu estou pregando aqui na igreja. Às vezes tinha 3, 4, 5 jovens no culto. Eu queria poder pregar para mais pessoas. Essa indignação me fez querer criar uma página no Facebook, depois criei um Instagram e por fim eu criei aqui o canal do YouTube. Porque eu queria que as pessoas experimentassem a mesma liberdade que eu estava experimentando. Então, eu trouxe a indignação para algo bom. E você deve fazer isso também e principalmente colocar isso em oração diante do Senhor. Amém?